Oi, é Isaac no Brasil. Nesse vídeo da NEC a gente vai estar falando um pouquinho sobre o PDP. E aí o PDP, basicamente, ele é o Plano de Desenvolvimento Pessoal, ou então em inglês aí Personal Development Plan, que é um momento no qual você vai estar traçando junto com seu membro ou seu manager planos de desenvolvimento pessoais para ele durante o semestre. Então, o ideal é que o PDP ele seja setado no início da experiência, então, dentro do primeiro mês de experiência, que é agora agosto, para esse segundo semestre. E eu vou estar explicando nesse vídeo um pouquinho sobre a questão de acompanhamento, quando que ele tem que acontecer, também sobre o accountability do PDP, assim como mostrar um pouco na planilha de forma mais prática mesmo, como mexer, como preencher o PDP. E aí, para vocês entenderem também quem eu sou, né, quem é essa pessoa que está gravando o vídeo. Então, eu sou o Moisés, atualmente estou como NST de PM, na parte de Performance Management. Então, fui responsável aí pela criação do PDP, junto com o meu time de plataformas. E aí, qualquer dúvida, qualquer pergunta, qualquer coisa que vocês queiram saber, queiram perguntar sobre o PDP, podem me mandar mensagem, tá aí meu número também. E bora lá ver então como que tá essa planilha do PDP. Beleza, então aqui é a nossa capa. E aí, primeiro de tudo, é muito importante perceber que o PDP está dividido por abas aqui embaixo. Então, a gente tem essa primeira aba aqui de capa, que é onde vão estar as informações mais gerais do membro, né? Um espaço para foto, um espaço para colocar o nome, área e cargo. E aí tem uma scoreboard, tá aqui dividida por meses também, por porcentagem, assim como um gráfico aqui logo abaixo, que vai mostrar as porcentagens, os dados de cada um dos meses, e aí separado aqui em esforço, resultado e ações pessoais. Então vou explicar mais ou menos como que funciona cada uma dessas partes, mas é muito importante ver que tem aqui essa capa, e aí a gente tem aqui desde agosto até janeiro dividido em abas. Então aqui em agosto, chegando nessa aba, tem um espaço para preenchimento de fortalezas, de fraquezas, assim como o que essa pessoa quer desenvolver com a ESEC dentro da experiência dela. E aqui é escrever 3 metas de desenvolvimento, assim como um plano de carreira até o final dessa gestão, até o final do termo, que acontece ali no final de janeiro, né, dia 31 de janeiro. Aqui em agosto, então, a gente tem as mensuráveis de desenvolvimento pessoal e de desenvolvimento profissional, que vão gerar aqui uma porcentagem que vai voltar aqui para o nosso scoreboard. Então, tranquilo. Aqui nós temos a parte de desenvolvimento pessoal, né? E aí dentro dessa parte, o que a pessoa busca desenvolver no âmbito pessoal, mas tipo soft skills, hard skills, o que essa pessoa está buscando com a experiência da ESEC. E aí, caso essa pessoa consiga alcançar isso, é só marcar um check aqui e automaticamente esse valor aqui do pessoal é alterado. Então, passou a ser 33%, e aí o total, juntando o pessoal mais profissional, está 17% por enquanto. E em relação ao acompanhamento desses desenvolvimentos, tanto pessoal quanto profissional, é muito importante que ele seja dado de forma semanal. E aqui eu vou explicar um pouquinho mais sobre isso também. Então, desenvolvimento profissional aqui, a gente tem nossa mensurável de esforço e nossa mensurável de resultado. Então, digamos que seja uma pessoa que trabalhe com Approved. Aqui na mensurável de esforço, tem a possibilidade de colocar algumas opções. Então, digamos que a mensurável de esforço possa ser consultoria, ou então Applied, por exemplo, ou Accepted. Então, isso é conversado e organizado dentro dessa construção de PDP. E aí, digamos que essa mensurável de esforço seja consultoria, porque é um membro que vai lidar com consultoria dentro da sua área. E a sua mensurável de esforço, como de resultado, vai ser o Approved. Então, mensurável de esforço, consultoria, mensurável de resultado, Approved. Digamos que o planejamento é esse, 10, vou colocar aqui 16 e 10 Approved. E aí aqui a pessoa conseguiu realizar 14 consultorias e 7 Approved. Então, automaticamente essa porcentagem também é alterada. E aqui em cima
a gente vê a porcentagem de desenvolvimento pessoal e a porcentagem final do mês. E esse esforço por semana, quanto o resultado por semana, ele é acompanhado semanalmente. Então, olha só aqui, S1, S2, S3, S4 é para cada uma das semanas dos meses. E aqui também a gente consegue ver uma porcentagem de atingimento semanal no decorrer do mês. Então, é muito importante que esse acompanhamento semanal aconteça por parte do TL, assim como o TL pode colocar os resultados aqui, os membros também podem colocar esses resultados. Então, isso vai ser definido entre o TL e o membro. E isso também é a depender de cada CL, né, de como cada CL vai querer fazer esse account do PDP. Mas é muito importante que ele seja feito semanalmente e que não deixe para ser feito apenas no momento de O2O, para que o PDP não seja visto apenas uma vez ao mês e que não tenha esse acompanhamento ongoing, essa atualização mais ongoing. Então, assim, é recomendado mesmo que todos os membros da exec, os próprios membros façam esse accountability de vir, colocar os dados, colocar as informações e que os TLs façam um check daquilo que o membro colocou, né? Então, ver se aquilo realmente está certo, se aquilo realmente faz sentido, se é o que aquela pessoa desenvolveu, o que aquela pessoa alcançou durante a semana e, consequentemente, durante o mês. Mas, como eu disse, isso é combinado e acertado dentro de cada CL. E aí aqui embaixo tem os pontos de O2O. Então, tem um espaço de autoavaliação, na qual a pessoa vai colocar como que ela considera que foi a nota dela ao longo do mês, de 1 a 5. E também uma avaliação que a pessoa vai estar fazendo para o team leader ou a team leader dela. Então, também de 1 a 5. E um espaço para colocar os principais aprendizados no mês. Então, quais foram as coisas que eu aprendi mais durante esse mês de agosto, por exemplo, que é a aba aqui onde a gente está. Quais foram as coisas que eu mais vou levar, que eu me desenvolvi mais durante esse mês. E aí, basicamente, essa é a aba do mês de agosto. Para os outros meses, parte muito do mesmo princípio, então é o mesmo esquema aqui de desenvolvimento pessoal, de desenvolvimento profissional. Então, também tem a parte de meu workflow do mês e os principais aprendizados. A única parte mesmo que muda é a questão do cabeçalho que tem aqui em agosto, que é algo feito de fato quando o PDP é setado, né, em relação a entender fortalezas e fraquezas, o que essa pessoa busca desenvolver, e plano de carreira. Porque aí lá no último mês, que é em janeiro, onde vai rolar esse debrief do PDP, ele vai ser revisto. Então, vai ter um review aqui das fortalezas, de fraquezas, do que essa pessoa de fato desenvolveu com a exec e também do plano de carreira. Então, além de fazer esse review, nesse caso aqui, perguntar e ver quais os cargos o membro ainda gostaria de ter continuando na arroba. Então, quais seriam essas experiências que a pessoa não pôde ter nesse primeiro semestre, mas que ela ainda gostaria de ter. E aí, basicamente, sobre o PDP, esses são os pontos principais. Qualquer coisa, tem um guia de PDP também, explicando passo a passo de cada parte de preenchimento, sobre as fórmulas, sobre o scoreboard. Caso vocês tenham dúvida, pode olhar esse guia e também pode falar comigo. Então, muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Espero que dê para entender um pouco melhor sobre essa planilha de PDP e espero que a gente consiga implementar bastante o PDP durante esse semestre dentro da ESEC no Brasil.